Olha só, tá chegando o mês de férias e muita gente que aluga hotel ou por outro tipo de acomodação também tem mudado um pouco seus hábitos. Por isso é preciso ficar atento, porque os golpistas não perdem tempo. É isso, Tainara, Raquel, você vai trazer essas orientações, né? Boa tarde. É isso mesmo, Alexandre. Período de férias, o pessoal acostuma, né, viajar, né, aproveitar as férias escolares para poder viajar em família. Então é preciso ficar muito atentos, porque os golpistas estão inovando e essa questão de golpes aí por temporadas está muito em alta, e a gente vai entender agora o que é permitido, o que não é permitido, quais são os direitos do consumidor. Eu vou conversar agora com a Mônica Gonçalves, que é advogada especialista em direito do consumidor, e vai dar essas orientações para a gente. Uma boa tarde para você, Mônica. Obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás. Mônica, esses aluguéis de temporada, o que a pessoa precisa ficar primeiramente atento na hora de fazer um aluguel? Boa tarde, é um prazer estar aqui falando sobre isso. A primeira coisa é buscar aluguéis em sites confiáveis, né? Não ir buscando direto na rede social, pedir referência, né, de outras pessoas que já alocaram naquele mesmo lugar. E ao conversar com o anfitrião, verificar se o número do telefone dele é realmente o mesmo do dono do imóvel, né? E assim, a dica de ouro no sentido de não cair em golpe é não ficar deslumbrado com preços muito baixos do que o preço de mercado, né? E outra coisa que eu digo também é que, se você for possível, cheque se o local realmente exista, né? E essa questão do deslumbramento do preço é onde a maioria das pessoas caem em golpe, porque eles abaixam bastante o preço da realidade do local. Mônica, uma coisa que eu acho muito interessante é essa questão do calção. É permitido ou não é? Porque é a dúvida de muitas pessoas na hora de fazer aí a sua reserva. É permitido sim, Tainara. É permitido um calção, né? Para poder até deixar, se acontecer alguma avaria, alguma coisa que acontecer no imóvel, aquele valor, aquele cheque, aquele Pix que ficou retido, servir de pagamento para o que foi deteriorado dentro do bem. Essa é uma garantia, não do consumidor, mas do locador, né? Nesse caso aí. Mas pode sim, o calção é permitido. E é preciso que a pessoa faça a vistoria antes e exija, né, a vistoria antes e depois de sair do imóvel. E também sobre as câmeras, que é uma questão que anda circulando muito aí, né, nas redes sociais, sobre locais que colocam câmeras escondidas. Se a pessoa descobrir algo assim, o que ela deve fazer? Tá, vamos primeiro para a vistoria. Você pode pedir a vistoria. Se o locador fala, não precisa, faça você mesmo a sua vistoria. Faça a sua vistoria, coloque todos os detalhes no seu telefone, envia para a vistoria via WhatsApp, olha, tem essa avaria, isso, para depois, quando você sair do imóvel, ele não colocar a culpa em você. Agora, sobre essa questão das câmeras, que é uma coisa importantíssima, né? Porque pode ter câmera no local, desde que não seja em lugares íntimos, como no quarto, no banheiro. Agora, você chegou, viu que tem câmeras escondidas no quarto, no banheiro, você já registra que tem essas câmeras escondidas nesses lugares, faça um boletim de ocorrência, avisa o dono do imóvel que você está fazendo aquilo, e você, com as suas próprias mãos, pode retirar, porque você locou, você tem a intimidade, tem que ter a sua intimidade zelada por estar num local protegido, mas não com a sua intimidade violada. Mônica, no caso da pessoa cair em algum golpe, né, o local não existir ou ser prejudicada de alguma forma nesses aluguéis de temporada, a quem ela pode recorrer? Quais são os passos, as orientações que ela deve seguir? Em primeiro lugar, ela fazer um boletim de ocorrência, procurar a polícia, né? Em segundo lugar, a delegacia do consumidor. E em terceiro lugar, o site, se ela buscou via site, denunciar essa empresa, essa pessoa, esse locador, para o site que ela fez a locação. Muitas vezes, Tainara, ela não vai conseguir reaver o dinheiro, porque a gente está falando de golpista, né? Mas se ela fez por um site confiável, por um site que tem responsabilidade, muitas vezes há como recuperar o dinheiro sim, porque a responsabilidade, que a gente chama no direito de responsabilidade solidária, um site protege a locação. Então, se ela fez, como eu disse lá no início, ela, munida desses documentos, ela pode repetir o ressarcimento para o site que ela fez a locação. Perfeito, obrigada, Mônica, pelas suas orientações. Muito importante essa última orientação da Mônica, principalmente sobre ter toda a documentação. Não é somente verbalmente, via WhatsApp, né? Precisa ter esses documentos de reserva como comprovação, até para caso você seja prejudicado, você poder aí reaver o seu dinheiro, né, Alexandre? Volto com você.
Tá certo, Tainara, mas eu fiquei com uma dúvida e acredito que é até importante para passar essa orientação para o telespectador. Por quê? Eu vou até citar os nomes aqui. Muitas plataformas, como Airbnb, que é muito comum para você fazer a reserva desses apartamentos por temporada, foram inclusive vítima a plataforma e vítima também o próprio cliente, porque ele reservava ali principalmente em cidades turísticas, Pirenópolis, Caldas Novas, no litoral brasileiro, e quando chegava lá, não existia acomodação nenhuma. Nesse caso, que é uma plataforma, você reservou, fez o pagamento, qual que é o direito dessa vítima, né, desse cliente que reservou, perante essa plataforma? Será que ele vai ter que ficar na rua durante o período de viagem dele? Mônica, uma outra dúvida que surgiu agora, né, o Alexandre trouxe pra gente, é sobre essas plataformas confiáveis que você estava citando, Airbnb, outras que a gente já conhece que tem essa credibilidade. Se a pessoa por acaso sofrer algum golpe dentro dessas plataformas, qual é o direito dela? Ela, por exemplo, perdeu tudo, perdeu a viagem, tem como ela reaver pelo menos as datas que ela já tinha reservado de viagem? Nós já estamos falando de uma outra coisa, né? Que é uma reserva de uma viagem que foi cancelada, alguma coisa assim, uma locação que foi cancelada. Se ela fez dentro de um site confiável, como esses que foram citados, sim, ela pode reaver o voo de volta, ela pode reaver o voucher do hotel de volta. Agora, uma dica nesse sentido, que aconteceu muito e ainda está acontecendo, são as pessoas que compram passagens a longo prazo. Elas, ao invés de passagens e também o hotel, né? Compra para 2027, 28, 29. Gente, não compra assim, compra de empresas já que emitem o voucher na mesma hora. Porque se acontecer o cancelamento, você vai poder processar tanto a empresa quanto a companhia aérea e o hotel. Agora, se você compra daquelas que não emitem, que a gente sabe muito bem quais são, não emitem, você vai ficar no prejuízo, porque elas entram em recuperação judicial, elas fogem do pagamento e você vai ficar no prejuízo. Obrigada, Mônica, pelas suas orientações e pela sua participação, que a gente está respondida aí, então, Alexandre, as dúvidas do pessoal de casa. Eu volto com você. Tá certo, Tainara. E você que está assistindo aqui, vou pedir para deixar a Tainara na tela. Tenha muito cuidado, viu? Esse período de férias é um prato cheio para esses criminosos, para esses falsários também que fazem esses falsos anúncios de locação. É um hotel, é um flat, fala até assim, é um quarto na beira da praia, do lado daquele lugar aí que é muito turístico. Desconfie, porque quando a esmola é grande, o santo desconfia. Tainara, boa tarde para você, viu? Obrigado pela participação.